do Senhor, nós vamos dar continuidade ao estudo da Grande Tribulação. E hoje nós já vimos os nomes do Anticristo. E hoje nós vamos falar um pouco do período dos 7 anos da Grande Tribulação. E talvez começarmos a falar dos cavaleiros do Apocalipse. Serão 7 anos de tribulação. Na época do Anticristo, na Grande Tribulação, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 22, que diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias seriam abreviados. Durante a tribulação, 7 anos vão passar voando. Note que começamos o ano 2000, já passou-se uma década, já estamos em 2014, 2013, já quase em 2014. O tempo está voando. E durante a tribulação, 7 anos, vai ser tão rápido, a pressão vai ser tão grande, que se fosse um tempo normal, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos daquela época, os que vão aceitar Jesus naquela época, os tempos foram abreviados. Nesse período de 7 anos, serão revelados 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Será também, esse período também é chamado de angústia de Jacó. Por quê? Porque vai ser quando os judeus vão ser altamente perseguidos, quase destruídos. Eles vão sofrer muito. Por isso que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Vamos analisar aqui alguns textos, porque a tribulação ela é dividida em 2 períodos. O primeiro período, de 3 anos e meio, de uma falsa paz, e o segundo período, propriamente dito, a grande tribulação. No final dos primeiros 3 anos e meio, o pacto que o anticristo vai fazer vai ser quebrado. Ele vai quebrar esse pacto com os judeus e os que fizerem pacto ali com os judeus. Vamos ver aqui alguns textos. Mateus 9, 27 diz: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Haverá um pacto de 7 anos, como está escrito aqui em Mateus 9, 27. E no meio desses 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar esse pacto, que se chama Shabua. Então ele vai quebrar o pacto, e aí vai começar uma grande perseguição. Nós vamos ver aqui nos textos o que é que vai acontecer, o que vai motivar o anticristo a quebrar esse pacto. Os judeus, eles estão esperando o Messias ainda. Jesus para eles foi apenas um profeta. Isaías 28, verso 15 diz: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos... Olha como isso aqui é pesado. Fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Eles esperam hoje o Messias. Quando o anticristo surgir no cenário mundial, vai mandar construir o templo deles, vai ser aquela festa, eles vão dizer: eis aí o nosso Messias. Mas lá na frente, quando for quebrado o pacto, eles vão reconhecer que fizeram um grande erro. Por isso que eles vão dizer: fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos um acordo. Porque eles vão ver que não deveriam ter feito acordo nenhum com o anticristo. Nós vamos explicar isso já já. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo
ele vai mandar construir o templo. Quando estiver tudo pronto, ele vai sentar lá dentro do templo e vai dizer para os judeus: olha, vocês agora vão me adorar porque eu sou Deus, eu quero adoração. E aí os judeus não vão concordar de maneira alguma. Daí é que vai começar a perseguição. Nós vamos explicar aqui no capítulo 24 de Mateus, onde ele vai começar a perseguir e tentar dizimar todos os judeus. Só um detalhe: 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4, aqui está falando anteriormente, quando você lê, se fala sobre a segunda vinda de Jesus, que é para judeus. Não tem nada a ver aqui com o arrebatamento, porque muitos dizem que o arrebatamento só acontecerá depois que for manifesto o homem do pecado, o filho da perdição. Não, senhor. Esse texto aqui se refere à segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus só voltará depois que o homem do pecado se manifestar, depois que houver a apostasia, que é o esfriamento da fé. Aí sim, Jesus volta. Não tem nada a ver com o arrebatamento, como muitos querem dizer que o arrebatamento só vai acontecer quando aparecer o anticristo. Cuidado! Porque se você vê o anticristo, é sinal de que você ficou para trás. E nós aqui do programa Jesus está voltando, não defendemos que a igreja vai passar pela tribulação. Pelo contrário, a igreja não passará pela tribulação. Quem quiser passar, passe. Mas a igreja não passará. Porque esse texto aqui é referente à segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto. De parto aquela mulher está grávida e de modo nenhum escaparão. Eu vou repetir. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Quando os judeus acharem que vai estar tudo bem com o seu Messias e que ele vai dizer: eu quero adoração, aí ele vai dizer: não, senhor, se vocês não me aceitam como Deus de vocês, vocês vão ser mortos. Só um detalhe: esta profecia aqui, quando é colocado, ele se coloca no templo, é uma profecia dupla. Por quê? Porque o mesmo fato aconteceu com Antíoco Epifânio. Ele fez cessar o sacrifício e a oblação na época, sacrificou porcos no altar do Senhor, blasfêmia total para os judeus. E é tanto que na biografia dele é dito que quando ele estava para morrer, Antíoco Epifânio, ele disse: eu sei porque eu vou morrer, porque eu desafiei o Deus dos judeus, sacrifiquei porcos no seu altar. Então isto aqui é uma profecia dupla para Antíoco Epifânio e para o anticristo. Vamos agora a Mateus 24, versículos 15 a 21 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Mateus 24 foi o nosso primeiro vídeo, em 2010 ainda, que nós explicamos que Jesus estava falando para judeus. Os apóstolos: mestre, qual o sinal da tua segunda vinda? E aí Jesus começa a falar. Aí ele fala que quando vis a abominação da desolação, que o anticristo vai estar no lugar santo, então vocês fujam. Os telhados de Jerusalém Oriental são planos. As pessoas se reúnem lá, colocam cadeiras, são planos. É por isso que Jesus disse: os que estiverem no telhado, não desça para pegar coisa alguma. E quem estiver no campo, nem volte, fuja. Uma prova de que ele está falando para os judeus. Ele diz: ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Por quê? Porque aquela região é montanhosa. Como é que uma grávida vai ficar subindo e descendo rochas
pedregulhos, não tem como. E ele diz que a vossa fuga não seja no sábado. Por que no sábado? Porque para os judeus, para a lei mosaica, os judeus só podem caminhar no sábado 1 quilômetro, 1000 metros. Então como é que eles vão fugir se podem caminhar só 1000 metros? Então este texto, Mateus 24, é sobre a segunda vinda de Jesus, não tem nada a ver com arrebatamento. É quando o anticristo vai sentar lá no templo, vai querer adoração, os judeus não vão querer adorá-lo, vão dizer, você é homem, a gente não adora homem. Ele diz, é assim? Pois vocês vão ser mortos. E aí começa a grande perseguição, e Jesus alerta, fuja. Quem estiver no telhado, não desça para pegar coisa nenhuma. Quem estiver no campo, não volte, vai embora. Os estudiosos dizem que um remanescente de Israel vai fugir para a cidade de Petra. Há um longo tempo nós vimos dizendo que vamos gravar sobre a cidade de Petra, não tivemos tempo ainda. Mas os estudiosos dizem que os judeus vão se refugiar na cidade de Petra, uma região ali montanhosa no sul da Jordânia. Hoje é apenas ponto de turismo, mas ela foi escavada nas rochas, é belíssima. E os estudiosos dizem, por base, lá em Isaías, quando fala que o Senhor vem da região de Bosra, com as vestes salpicadas de sangue, os estudiosos dizem que os judeus vão se refugiar neste tempo em Petra, uma cidade rochosa. Então, haverá uma falsa paz durante 42 meses, a grande tribulação, ou 3 anos e meio. Nós vamos falar no próximo bloco sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o cavaleiro branco, que representa a falsa paz, o anticristo, o cavaleiro vermelho representa a guerra, o cavaleiro preto, que representa um inflacionamento dos víveres, um racionamento terrível que vai haver, e o amarelo, que serão as pestes. Nós vamos esmiuçar sobre esses 4 cavaleiros, vamos falar sobre a batalha do Armagedon, que nem vai acontecer. É uma batalha que o anticristo vai reunir os exércitos do mundo para tentar destruir Israel, e Jesus vai intervir, porque se Jesus não interviesse, os judeus seriam dizimados e aí não se cumpriria a profecia, a palavra do Senhor. Tudo começa no campo espiritual. Satanás sabe, destruindo o povo judeu, Jesus não pode voltar. Agora você entende porque as nações se levantam contra Israel? É Satanás que se levanta. Por quê? Porque os judeus sendo destruídos, Jesus não volta. Mas o Senhor diz que se mudar um só mover dos astros, Ele retira a proteção dele de Israel. Por isso, engana-se quem quer se levantar contra Israel e acha que vai sair vivo. No próximo bloco, nós vamos abordar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fique ligado no programa Jesus está voltando.